Graças e paz, amados irmãos, evangelista Antônio Marcos, passando mais uma vez para convidar os amados para um momento de meditação e reflexão na Santa Palavra de Deus. Queridos, a palavra desta noite está aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus para que o Senhor nos ilumine a mente e o nosso coração de forma que venhamos compreender e ter da parte do Senhor o discernimento espiritual da tua santa palavra. Gênesis capítulo 37 está escrito: louvado seja Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Glória a Deus. Senhor, nós te damos graça por tua palavra, esta palavra, meu Deus, que neste momento é compartilhada ao coração de todos aqueles que estão agora ouvindo, como também daqueles que hão de ouvir, Senhor, esta mensagem que é compartilhada neste momento. Mais uma vez te agradeço, porque bem sei que o teu Espírito está agora iluminando a nossa mente, de forma que venhamos compreender a verdade desta palavra, que haja edificação conforme a tua vontade e o teu querer. É isso, meu Deus, que eu te peço, e assim te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos, amados irmãos, os sonhos de José. Esta noite nós temos aqui uma reflexão, uma meditação nos sonhos de José. E olhando para a história de José, com certeza podemos tirar desta história grandes lições e aprendermos muito sobre a soberania e os propósitos de Deus com a vida de cada ser humano. José, um dos 12 filhos de Jacó, diz a Bíblia, era obviamente o preferido de seu pai. E por ser o preferido de seu pai, era odiado pelos irmãos, a ponto que os seus irmãos o venderam para mercadores de escravos apenas para emergir como governador de todo o Egito. Através da vida de José aprendemos que o sofrimento, louvado seja Deus, não importa quanto seja injusto, mas através do sofrimento se desenvolve um caráter forte, louvado seja Deus, e uma visão profunda. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus prepara grandes lideranças, como um dia preparou José, em meio a muitas perseguições e tribulações, forjando o caráter, e iluminando o entendimento para aquilo que é da vontade de Deus e preparando aqueles a quem Ele escolheu para que no devido tempo assumam seus postos nesta terra e sejam uma bênção na mão do Senhor, a abençoar as famílias na terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. José teve sonhos. Quem já conhece um pouco a história de José, sabe que José, como propriamente está na Bíblia, foi perseguido por contar os seus sonhos. Mas é isso que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. O ciúme dos irmãos de José, a inveja dos irmãos de José, a falta de entendimento do próprio Jacó, quando entendeu, porque o interessante, irmãos, é que José contava os sonhos, porque lhe vinham na mente essas imagens, segundo a vontade de Deus, e José mesmo, podemos assim ver, não entendia e não compreendia estas coisas, mas ele contava estas coisas, e os seus irmãos, ao ouvirem estas coisas, entenderam o que estes sonhos revelavam a respeito do destino de José e do próprio destino deles nesta terra. Bendito seja o nome do Senhor. Os sonhos de José. Então vemos que a falta de crença nesses sonhos, a inveja, o ciúme, as perseguições, as mentiras, as trairagens, o poço fundo, o Egito, nada disso conseguiu impedir que os sonhos que José teve se tornassem realidade na vida dele. Bendito seja Deus. Aleluia. Arrancaram a túnica, difamaram, caluniaram, mas nada disso pôde impedir que os sonhos que José teve se tornassem realidade na vida dele. Louvado seja Deus. Eu não sei o momento que você vive,
Não sei quais são tuas perseguições, tribulações, mas se você tem sonhos, e Deus te deu sonhos, e Deus te fez promessas, pode ter certeza que estas promessas que Deus te fez, elas vão se cumprir no devido tempo. Deus confirmará estas promessas e te usará poderosamente para os seus propósitos nesta terra. É isso que me chama a atenção. Porque estas coisas que ocorreram na vida de José não barraram os projetos de Deus para a vida de José. É evidente, irmãos, que os sonhos, bendito seja Deus, não eram sonhos de José. Deus não estava revelando a José os projetos de José. Deus estava revelando, através de sonhos a José, os planos que o Deus Todo-Poderoso tinha com ele na terra dos viventes. Então, entendemos aqui, estes sonhos eram planos de Deus para a vida de José nesta terra. Ele seria governador no Egito. Louvado seja Deus. Seu pai, seus irmãos se inclinariam diante dele. Isso fazia parte do projeto de Deus para a vida de José. Bendito seja Deus. Porque José fora escolhido não para lançar por terra seus irmãos, para desprezar seus irmãos, ou dar as costas para o seu próprio povo, que era o povo de Deus, aleluia, em tempos de aflição e dificuldade. Mas Deus bem sabia o que iria fazer através de José. José foi preparado para governar em tempos difíceis, muito difíceis, tempos de abundância, mas após aqueles 7 anos de abundância, seriam 7 anos de muita sequidão, tempos de muita dificuldade, onde a fome iria assolar a terra, e Deus bem sabia de tudo aquilo que estava por vir. Então Deus escolhe José da linhagem de Jacó, para que ele seja preparado, bendito seja o nome do Senhor, e no devido tempo se tornasse governador do Egito, para que em tempos de dificuldade pudesse José salvar não só os egípcios, mas o próprio povo de Deus da fome, e que José assim cuidaria do seu pai, da sua família, dos seus irmãos, até daqueles irmãos que o perseguiram, seriam cuidados por José. Então eis aqui a reflexão. Tentaram de tudo para que os sonhos de José não se tornassem realidade, mas quem pode impedir os planos de Deus, meu irmão? Quem pode impedir os planos do Senhor? Como bem disse Jó, bem sei que os teus planos não podem ser frustrados, e operando o Senhor, quem impedirá? Louvado seja Deus. Então, querido, nesta noite eu compartilho um pouco com você desta reflexão sobre os sonhos de José, levando você a pensar também assim como eu estou pensando. Tentaram de tudo para que os sonhos de José não acontecessem, não se tornassem realidade na terra, mas nada que tentaram contra José, ou intentaram contra ele, pôde impedir que esses projetos, que esses planos de Deus se tornassem realidade na vida de José. Então, meu irmão, pensa bem.
É preciso entender estas coisas. Tempos difíceis, complicados, requer lideranças com caráter forjado por Deus, com visão, com entendimento, que temam, louvado seja Deus, e que sejam submissos a Deus e a sua vontade, para conduzir pela graça divina e com a ajuda do Espírito Santo e cuidar do rebanho do Senhor. Talvez você esteja vivendo momentos assim e não entende por que tanta perseguição, e não entende por que tanta pedrada, e não entende por que estão lhe caluniando, por que estão lhe difamando. E quando você olha, são seus próprios irmãos, irmãs, pessoas que estão à tua volta. Você não sabe por quê, irmão? É porque Deus escolheu você para um projeto específico, para algo especial entre todos. Deus escolheu você. E quando você fala que Deus te escolheu, irmão, você desperta nos seus irmãos o que José despertou nos irmãos dele. Tem pessoas que não aceitam, né? Olha só, vou terminar, mas eu quero trazer você para dentro da Bíblia. José conta o sonho no versículo 8. Olha só, eles entenderam quando José contou o sonho. José está contando o sonho, e eles ouvem o sonho, e eles entendem. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, devera reinarás sobre nós. O feixe de José está de pé, e os feixes dos irmãos se curvando diante de... Olha, está entendendo? De quem é esse projeto? É dele. Feliz é aquele que aceita a liderança que vem da parte do Senhor, irmãos. Feliz é aquele que glorifica a Deus e aceita de coração aquele a quem Deus escolheu para liderar o seu povo, a sua congregação, o departamento que Deus confiou na sua mão. Tão bom é aceitar a vontade de Deus. Quando José conta o sonho, logo eles entendem. Posição de liderança? Tu quer dizer que vai reinar sobre nós? Sabe, nós não aceitamos isso. O que Deus tem a ver com isso, irmão? Tu me entende? Deus já escolheu, Deus já revelou, Deus já determinou, e assim será. Louvado seja Deus. Só Ele muda, ninguém mais. Amém, irmãos? Tu deveras terás domínio sobre nós. Eles entenderam. E até o pai de José, também entendeu. E ele ficou um pouco assim, sabe, eu creio eu, pensativo. Que sonho é este? Versículo 10. Que sonho é este? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos, olha só. Viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra. Jacó entendeu. Não quer aceitar. É um menino. Você vai olhar para ele, de ser um escolhido de Deus. Você olha para esse daí, não tem capacidade. Mas aí que está. Se ele tivesse capacidade, Deus não teria escolhido ele. Porque quem capacita os seus escolhidos é o próprio Deus. É o Senhor quem capacita os seus escolhidos, os seus servos e servas para a obra do ministério. Louvado seja Deus. Então eu quero te falar nesta noite que
continua na posição de servo, de serva. Sabe, pastor, eu não estou mais falando sobre os sonhos, sobre as promessas que Deus me fez, porque muitas pessoas não acreditam, outros irmãos dizem para mim não falar. Se você falar ou não falar, o projeto de Deus vai ser executado. Se você contar ou não contar, de toda forma Deus vai executar os seus planos, porque já está determinado. Não é projeto de homem, não era projeto de Jacó, não era projeto dos irmãos de José, não era projeto da mãe de José, era um projeto de Deus para a vida de José. Louvado seja Deus. Continua firme, porque José sofreu e padeceu muitas coisas, e levou algum tempo esquecido no anonimato. Muitos até pensavam que José tinha morrido, seu próprio pai, enganado pelos seus filhos. Pensaram que José estava morto, mas Deus conservou José bem vivo, abençoado e protegido debaixo das suas asas, até ao devido tempo, o tempo que Deus havia marcado, viu, no seu projeto, e que repentinamente José sairia da prisão para se tornar governador de todo o Egito. E seria ele uma bênção na mão do Senhor, porque não ia salvar só os egípcios, mas também cuidaria José dos seus irmãos em tempos difíceis. Estariam seu pai, sua mãe e seus irmãos aos cuidados de José. Então, se Deus te colocou num patamar mais elevado, se Deus te levou a este patamar, não foi para que você despreze seus irmãos ou aqueles que um dia te perseguiram, mas esta é a hora de mostrar-se como José e compreender que Deus te pôs nesta terra para que assim fosse. Aleluia. Então abre o teu coração, perdoa, e seja você um instrumento na mão do Senhor para cuidar dos seus irmãos. Deixa Deus te usar, e agradece a Deus por sua fidelidade. Guarda esta palavra, irmão, você que me ouve. Esta palavra de hoje tem um caráter ministerial, é dirigida para aqueles que têm chamado, para aquelas pessoas que têm chamada da parte de Deus, que têm ministério. Louvado seja Deus. E chegou a hora, viu? Chegou a hora de um novo tempo para a sua vida. Você vai ajudar muitas pessoas através de tudo que você já viveu, né? O quanto Deus já te lapidou e vai continuar nos lapidando, nos ensinando a cada dia. Mas é momento de exaltação, é momento das pessoas que pensam que você está morta terem a notícia que você vive, que Deus te guardou, que Deus te preservou como uma bênção na mão dele, para abençoar muitas famílias nesta terra. Toma posse desta palavra, que o Senhor nosso Deus continue abençoando as nossas vidas e nos fazendo prosperar em seus caminhos, e que o Senhor nos ajude a concluir a boa obra que Ele nos confiou nesta terra dos viventes, e que o rosto do Senhor resplandeça sempre sobre nós, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu peço, e assim agradeço ao nosso Deus, e que assim seja sobre nossas vidas. Meus amados irmãos, até a próxima, até o próximo momento da palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais, queridos.